nós podemos notar um incômodo profundo das pessoas lá fora, dos ímpios, com a luta da igreja com respeito aos cultos. E eu vi alguns comentários muito duros dos ímpios, dizendo, que nós éramos pessoas sem noção das coisas, sem nenhum bom senso, sem inteligência, ou ignorantes, porque insistiam em ter cultos, mesmo em tempos de pandemia. Não quero aqui entrar no mérito até que ponto a gente deve ter culto ou não, se reunir ou não, se é perigoso ou não, mas o meu ponto central aqui é perceber como os ímpios lá fora não entendem o que é o desfrute, a doçura, o prazer de ser igreja, de estar igreja, de comungar igreja, de desfrutar e se alegrar em igreja. É natural, então, olhar para esses homens e mulheres lá fora, que não são filhos de Deus, que não amam a Cristo e nem foram comprados por Ele, e perceber o porquê que eles não entendem da nossa insistência ou questionamento em muitas vezes ver melhores formas mais seguras possíveis de se reunir, mas sem deixar de se reunir, sem deixar de ser igreja, sem deixar de comungar. Isso tudo, irmãos, revela o amor que os crentes têm pela igreja, o amor que os homens e mulheres de Deus têm pela igreja. E nesse dia, dentro da nossa série, o que Deus espera de você entre o céu e a terra, vamos aprender que Deus espera que você ame igreja. Deus espera que você ame a sua igreja, que você morra de amores por ela. Nesse dia vamos ver então 5 sinais de alguém que de fato ama a igreja. E o nosso padrão vai ser um dos homens que mais amou a igreja em toda a história, que de fato deu sua vida ministerial para abençoar igrejas através de cartas, pastoreamento, fundações de igrejas, e não só a vida, mas também que morreu por causa da igreja e por amor à igreja. O nome dele é o apóstolo Paulo. Quero convidar você então a ir para a nossa carta de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17, vamos até então ao final do capítulo 3. 1 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 17, vamos até então o final do capítulo 3. A palavra de Deus diz: ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé,
apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando dia e noite com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém. Vou convidar aqui o irmão Marcondes para vir orar para essa palavra nesse momento. Bom dia a todos. Vamos curvar nossas cabeças e orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esse privilégio realmente de estar aqui nesse lugar e se reunir e desfrutar da comunhão dos irmãos, da comunhão do Teu Espírito Santo. Ó Pai, muito obrigado, ó Deus de amor, por esse momento. Por isso, ó Deus, nós clamamos que o Senhor fale aos nossos corações através dessa mensagem, que o Senhor possa ir no mais íntimo da nossa alma e falar aos nossos corações e nos dar consolação e nos dar conforto nesses dias de pandemia, dias de tribulação, como foi com aqueles irmãos lá em Tessalonicense. Senhor, fala ao nosso Espírito nessa manhã, derrama Tua graça redentora sobre os nossos corações, sobre os corações das pessoas que estão nos ouvindo, que o Teu Espírito Santo possa tocá-las, onde quer que elas estejam. Nós Te pedimos essas coisas em o nome do Todo-Poderoso, o Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, em primeiro lugar, através desse texto, nós podemos estar aprendendo de que o que Deus espera da sua igreja é que a sua igreja ame um ao outro, ou que cada um de nós possamos amar a igreja e amar ser igreja. Dos versos de 17 a 18, como vocês acabaram de ler, você então pode vislumbrar, perceber o apóstolo Paulo, então, demonstrando ali a sua intensa saudade daqueles irmãos. De fato, um amor sincero, verdadeiro, que queria sempre estar perto daqueles irmãos, mas a distância, por ser missionário, os impedimentos da distância, não permitia estar ali. Podemos então perceber a partir do verso 19 e 20, que aqui então o apóstolo, em primeiro lugar, traz o sinal, o primeiro sinal de alguém que de fato ama a igreja. E alguém que ama a igreja é alguém que vê na igreja um lugar de esperança, alegria e recompensa. Alguém que ama a igreja é alguém que vê na igreja um espaço, um lugar de alegria, esperança e recompensa. Podemos ver no texto, versos 19 e 20, que o apóstolo Paulo então diz isso daquela igreja, que aquela igreja era a sua alegria, que aquela igreja era a sua esperança, que a igreja de Tessalônica era a sua esperança, e também recompensa, coroa na volta de Jesus. Paulo tinha um amor tão sincero, profundo e verdadeiro pela igreja, que via nesse espaço, um espaço de alegria, um espaço de renovar as forças para viver, um espaço para receber até mesmo coroa, recompensa de Jesus. De fato, não há ninguém que nesse mundo ganhe alguma recompensa de Deus, se não for em serviço da sua igreja, se não for em amor à sua igreja, se ao fim e a cabo não for trazer algum benefício para a sua igreja. Todo aquele que trazer tão somente um copo de água a um dos seus pequeninos, receberá a sua recompensa. Paulo então enche o seu coração
dessa alegria ou desse ideal de estar em igreja, porque entende que o lugar da igreja, o espaço da igreja, o ambiente onde o povo de Deus se reúne, é um ambiente cheio de alegria, esperança e recompensa. Podemos lembrar do salmista, quando em vários salmos celebra Jerusalém, celebra o amor por Jerusalém. Podemos lembrar do povo lá na Babilônia, clamando, chorando enquanto caminhava, lembrando de Jerusalém, da sua amada cidade. O ponto ali, irmãos, não é o prédio de Jerusalém. Os salmistas ansiavam por Jerusalém, sentiam saudade de Jerusalém, não por causa das ruas de pedra ou de terra, nem por causa dos prédios físicos de madeira ou de alvenaria. A saudade do povo de Jerusalém é porque ali era um espaço onde o povo de Deus se reunia. É porque em Jerusalém havia o templo. Em Jerusalém o povo de Deus se reunia para adorá-lo. Da mesma forma, Paulo aqui, a semelhança do povo de Israel na antiga aliança, que ansiava por estar em Jerusalém, porque via Jerusalém como um lugar de alegria, que via Jerusalém como um lugar de consolo, recompensa, proteção, afago divino. Da mesma forma, Paulo vê a igreja de Deus. Na nova aliança, não há mais Jerusalém agora para nós ansiarmos, mas ansiamos estar na igreja, na casa de Deus, onde habita o povo dele, e assim podemos celebrar e glorificar o seu nome. Uma primeira característica, então, um primeiro sinal de alguém que ama a igreja, é alguém que vê na igreja um lugar de alegria, um lugar de esperança, um lugar de recompensa. Você que nos ouve, você que nos assiste, você que está aqui, que está em casa, vê a igreja como esse lugar, um lugar que você imagina que vai renovar suas forças, que vai se alegrar com seus irmãos, que vai encher seu coração de esperança e consolo na presença de Deus. É assim que você vê a igreja? Ou é um lugar de pessoas sem bom senso, loucas, estúpidas, levadas com lavagem cerebral, como a gente vê lá fora os ímpios falando? Ou então, se você talvez se diga crente, mas não gosta muito de igreja, a ver como um lugar chato, um lugar sem graça, que talvez era melhor não ter culto sempre, para eu ficar em casa assistindo minha novela, ou meu filme, minha série. Ora, sonde o teu coração e veja se de fato você ama a Deus, ou em primeiro lugar, se você já foi amado por Ele. Porque quem ama a Deus, ama a igreja. E quem ama a igreja, a vê como um lugar de alegria, esperança e recompensa, como o apóstolo Paulo via. Em segundo lugar, um segundo sinal de quem vê, de quem ama de fato a igreja de Deus, é alguém que olha para a igreja e vê nela um lugar de buscar fortalecimento. Quem ama a igreja, busca fortalecimento na igreja. Estamos em tempo de pandemia, onde as pessoas estão enfraquecidas. E como estão enfraquecidas no psicológico e também pelas mentiras que cercam de todos os lados, a gente acaba vendo dois grupos de pessoas que nós devemos fugir de participar desses grupos. O primeiro grupo que nós temos na pandemia são os alienados, aqueles que, um certo negacionismo, seguindo algumas doutrinas ideológicas políticas, negam a gravidade da pandemia, negam o perigo da pandemia, negam o risco que ela traz às vidas, negam as mortes da pandemia, talvez querendo se proteger psicologicamente, fogem da realidade e vivem num mundo como eu assistia quando era mais novo, aquele desenho, O Fantástico Mundo de Bob. Então assim vivem algumas pessoas nesses dias, no fantástico mundo de Bob, numa fuga da realidade, negando a dureza e a gravidade dos tempos em que vivemos. Esse é um grupo que nós devemos fugir e de fato não entrar nele, porque esse grupo é extremamente perigoso, porque ele não cuida, não protege, não preserva nem a vida deles nem dos outros. Isso traz grande risco à nossa nação, à nossa comunidade, à nossa cidade, ao lugar onde vivemos. Mas o segundo grupo, que também nós devemos fugir de participar nessa pandemia, é o grupo dos desesperados. É o grupo daqueles que estão a todo instante chorando, desesperados por causa da realidade que nos cerca. Amedrontados de uma forma paralisante, sem conseguir trabalhar, realizar, planejar, pensar no futuro. Pessoas que estão de fato ali, caindo em depressão, caindo em tristeza profunda, vivendo em ansiedade intensa, angustiosa, inquietante, sem conseguir dormir, sem conseguir descansar,
sem conseguir relaxar a mente e o coração. É um outro grupo extremista, irmãos, que nós como crentes fomos chamados a não participar deles, se entendemos que existe um Deus soberano sobre as nossas vidas, se entendemos que nossas vidas foram compradas por esse sangue, de que nós não vivemos para viver aqui eternamente, de que estamos aqui de passagem, e o dia da nossa morte já está escrito e determinado, segundo o Salmo 139. Nós não podemos então temer nenhuma circunstância, a mais dolorosa e perigosa que seja. Não devemos buscar morrer ou se matar, suicidar-se sem cuidados, nem matar outros, nem também muito menos ficar paralisado com medo da morte. São dois extremos que nós como crentes temos que fugir de estar. Irmãos, não há lugar melhor para que eu e você busquemos o equilíbrio nessa pandemia do que a igreja. Porque a igreja é um lugar onde nós buscamos fortalecimento. E Paulo não só buscava fortalecimento na igreja, como buscava fortalecimento da igreja. E esse é o principal ponto aqui nesse segundo sinal. Quem ama a igreja vai buscar fortalecer a igreja de Deus. E como é que eu faço isso? Trazendo desespero à igreja, é isso? Dizendo que todo mundo vai morrer, todo mundo está com um pé na cova, que não existe esperança para nós, que a economia, as finanças, a nossa saúde futura não tem solução, que agora estamos debaixo da ira de Deus e estamos aí fritos e colocados num lugar de aperto profundo e sem solução. Não, isso não ajuda a igreja em nada, isso não fortalece a igreja em nada. Um outro extremo seria eu dizer aqui à igreja que fiquem tranquilos, não precisa usar máscara, não precisa fazer distanciamento, vamos seguir nenhuma regra, porque Deus é soberano, Ele controla as nossas vidas, então vamos aqui descumprir todos os cuidados, viver como se não tivesse nada acontecendo. Não, isso também não fortalece a igreja, estimula a igreja a ser desobediente, rebelde, imprudente, viver uma vida temerária e arriscada. Talvez tivéssemos aqui já perdido pessoas amadas por causa dessa brincadeira. Nenhum desses dois extremos. O nosso ponto aqui é buscar fortalecer a igreja naquilo que é submissão às autoridades, mas também descanso na poderosa mão de Deus. E aqui está o ponto que os fiéis de Deus sempre seguiram na história. Um coração manso, humilde, submisso diante dos poderosos, mas também um coração que não se desespera diante das suas ações errôneas, corruptas, enganosas, mentirosas. Porque entende que esse mundo é assim. Esse mundo é mau, esse mundo é vil, e as autoridades são representantes do mundo vil. Então elas não podem ser autoridades plenamente justas, fiéis, verdadeiras sempre. Não podem, nem são, nem nunca vão ser. Por isso a gente então submete-se a elas sim, mas por causa de Cristo, que é o nosso Senhor pleno, verdadeiro, justo, correto, sempre. E eu obedeço então a autoridade não porque ela merece, mas porque Jesus mandou. E porque Jesus merece que eu o obedeça, que eu o ame. E assim vamos seguindo, com equilíbrio de submissão e mansidão, ao mesmo tempo as autoridades, mas também confiança, esperança, em dias melhores, não nas autoridades, mas em Deus, no nosso Senhor, que é soberano sobre a terra, e que de fato, como lemos hoje em Isaías 61, é aquele que traz salvação, boas novas, restauração ao seu povo, mesmo em tempo de cativeiro, mesmo em tempo de restrição, mesmo em tempo de limitação. Irmãos, somos aqueles que foram chamados para, como Paulo, fortalecer a igreja. Fortaleça o seu irmão com a palavra de esperança. Diga a ele que Deus é soberano sobre as nossas vidas, e esse Deus soberano, Ele é bondoso. Ele não é um Deus soberano e mau, que planeja matar e trazer dor e tristeza profunda aos crentes, aos filhos dele, não. Ele é um Deus soberano e bondoso, que não permite que nenhuma unha caia das nossas mãos ou pés, se não for para que a gente se torne mais belo, mais parecido com Jesus, mais maduro, mais sábio, mais inteligente, mais forte, mais corajoso, uma pessoa melhor. É sempre assim que Deus permite que algo doloroso aconteça em nossas vidas. Sempre quando é para algo que vai trazer mais glória e vai nos fazer melhor. Então, se Deus permitiu esse tempo para nós, por exemplo, é chato, é difícil, mas de alguma forma, que eu não entendo plenamente, nem você, Ele está trabalhando em nossas vidas. Várias coisas que a gente pode então estar refletindo, que Ele está mudando, realocando, colocando no nosso coração, trabalhando nossa mente, trabalhando nosso coração, nossa disciplina, nossa submissão, nossa mansidão.
Tudo isso está trabalhando nesse tempo. E você fomos chamados a esclarecer isso para os nossos irmãos. A dizer, ei, Deus tem um plano nesse tempo. Ei, isso aqui não é de brincadeira. Deus está à frente de tudo. Deus permitiu que isso acontecesse hoje. Então descansa nisso. Toma teu cuidado, mas sem se desesperar, sem se entristecer, sem perder a esperança, porque o nosso Deus permanece fiel, justo e verdadeiro e vivo. Ele controla a história. E sempre na história o povo dele passou por guerras, passou por pandemias, passou por cativeiros, passou por escravidão, vários tipos de coisas que os maltrataram. Mas eles permaneceram firmes em Deus e conseguiram ultrapassar os momentos de deserto, crendo no Senhor, olhando para o Senhor, enchendo seu coração de esperança em Deus. E assim também deve ser a mim e a você. Conte essa mensagem, você que nos escuta e nos assiste aqui nessa manhã. Conte essa mensagem a quantos você puder contar, de que Deus é soberano sobre a pandemia, sobre qualquer tempo de dificuldade, de que apesar das circunstâncias serem as mais difíceis, se Deus quiser, poderemos ultrapassar com saúde esse momento. Se o Senhor quiser, poderemos ter prosperidade, mesmo nesse momento de limitação. Se o Senhor quiser, poderemos ter abundância, generosidade, suficiência, provisão abundante. Porque o nosso Deus não depende das más circunstâncias, nosso Deus não depende das coisas da terra, nosso Deus não depende das circunstâncias desérticas, porque é aquele que pode fazer água sair da rocha, Ele é aquele que pode trazer o maná do céu no deserto, as codornizes do céu mesmo no deserto, Ele é aquele que pode cobrir-nos no sol, em meio ao deserto escaldante, Ele é aquele também que pode levantar uma coluna de fogo no meio da noite fria, tenebrosa, entristecedora. Ele é aquele Deus que se faz presente, verdadeiro, pleno, suficiente, e o que Ele espera de nós é nos fortalecermos nessa verdade. Paulo, no texto de versos 1 a 5, de 1 Tessalonicenses capítulo 3, trabalha exatamente isso com aqueles irmãos, consolando o coração deles, para não se preocupar com Paulo. Paulo está buscando que os seus corações ficassem satisfeitos, consolados, que não ficassem choramingando, em desespero, porque Paulo estava sendo perseguido, porque Paulo tinha passado por ameaças de morte em Filipos, porque Paulo estava sendo ali alquebrado, perseguido, machucado. Paulo diz, não irmãos, não fiquem aí chorando por mim não, nós fomos chamados para isso como apóstolos, para sofrer até morrer pelo Evangelho. Foi para isso que nós fomos designados, chamados, convocados, para isso mesmo. Fiquem tranquilos, nós não estamos aqui sujeitos às tempestades, aos ventos, como se não tivéssemos um pai. Não, isso tudo está no plano dele. Então descansem, então consolem o coração de vocês. E assim fez o apóstolo. Se você ama a igreja, vê que a igreja é um lugar de esperança, alegria e recompensa. Se você ama a igreja, o segundo sinal, você busca fortalecer o povo de Deus com uma palavra de esperança, uma palavra de renovação, uma palavra de ânimo às suas vidas. Terceiro sinal, se você ama a igreja, você não só fortalece a igreja com o seu discurso, suas palavras, aconselhamento, visita, pregação, mas também você é fortalecido pela igreja quando sabe que o teu povo está bem, quando o teu povo está provisionado, satisfeito, saudável. Você já deve ter visto os girassóis, aquelas flores bem belas que se viram para o sol, que são amarelas, né? E ali transmitem beleza, e que o seu óleo é extremamente rico em muitas vitaminas, exatamente por ter essa ligação direta com o sol, que traz muitas vitaminas para o nosso corpo, para o organismo humano. O girassol, ele é mais vibrante, ele se alimenta melhor, é como se ele estivesse mais feliz quando tem sol. Quando o tempo está ensolarado, o girassol brilha intensamente. Quando o tempo não está ensolarado, o girassol perde a sua maior fonte de alegria. Assim também são aqueles que amam a igreja. Quando a igreja de Deus está bem, caminha bem, esses homens e mulheres também têm mais motivos para serem felizes e plenos. Quando a igreja do Senhor sofre, é limitada, é restringida, é perseguida, nós também sofremos juntos. Porque nossa alegria também está dependente nessa vida, da alegria da igreja de Deus, da alegria do bem-estar do povo de Deus. Nos versos de 6 a 8, capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, Paulo trabalha exatamente isso. Ele
ele se confessa consolado, fortalecido, porque Timóteo tinha trazido as notícias da igreja de Tessalônica e dito a ele que a igreja estava confirmada, firmada, bem, saudável. Paulo estava com medo da igreja saber que ele estava sendo perseguido e então assim se desanimar, achar que Paulo, o grande apóstolo, estava sendo ali aprisionado, ou perseguido, ou machucado. Cadê Deus nessa hora? Quanto mais nós, que somos apenas discípulos. E Paulo ficou preocupado com isso. Enquanto sofria, estava mais preocupado com o que os irmãos iam sentir do que o que ele estava sentindo. Porque não queria que aqueles irmãos, então, fossem desanimados, fossem desviados por Satanás, o tentador, como ele diz no texto, que estava ali tentando os irmãos, talvez para que os irmãos, provavelmente, para que os irmãos pudessem se desviar da fé ao olhar para o sofrimento paulino. A palavra de Paulo é: não, crentes, homens e mulheres de Deus, vocês não podem desanimar com o sofrimento pela fé. Pelo contrário, quando vocês ouvirem de missionários que estão sofrendo por Cristo, pelo Evangelho, vocês devem se alegrar com isso. Porque essa é a vontade dos missionários, que sirvam de exemplo para vocês, testemunho para vocês, de que vale a pena sofrer por Jesus. E não é para que vocês fiquem desanimados, chorando, em desespero, porque nós estamos sofrendo. Não. Paulo não só fortalece os irmãos, mas também é fortalecido quando ele tem notícia por Timóteo de que a igreja de Tessalônica, Paulo, não está desanimada por causa do seu sofrimento. A igreja de Tessalônica não está pensando em se desviar por causa do teu sofrimento. A igreja de Tessalônica não está querendo se desviar da fé por causa do teu sofrimento. Fica tranquilo, Paulo, porque Deus tem confirmado aquela igreja, sustentado aquela igreja. E nessa hora, Paulo tem um profundo consolo e alegria no coração. É talvez o maior presente que ele poderia receber naquela hora. Não era nem a libertação, se tivesse alguma cadeia. Não era nem o livramento de um chicote. O maior consolo que ele poderia ter era saber disso, de que a igreja ia bem. Posso confessar que, como pastor, nada me alegra mais nesse período de pandemia, em lembrar da minha igreja, lembrar da igreja de Filadélfia, e ver como vocês estão bem. E ver como Deus tem guardado, protegido, provido vocês, seja na parte espiritual, seja na parte da saúde física, seja na parte da questão alimentar. Deus tem guardado essa igreja de forma graciosa nesse período, e eu sou muito grato a Deus por isso. E de fato isso aqui que eu escuto da minha igreja, ao conversar com a diretoria, ao conversar com os irmãos, a fazer uma visita, escutar isso deles, é algo que me alegra profundamente. É algo que me fortalece profundamente nesse tempo de pandemia. Saber como Deus está conosco. Não só comigo, mas com cada um de vocês, minhas ovelhas. Irmãos, que você não só fortaleça a igreja com a sua vida, mas também seja fortalecido pela igreja. Ao ouvir que a igreja está bem, ao conversar com os irmãos, ao saber como eles estão, e ao receber a notícia de que eles estão bem e firmes, você possa se alegrar junto comigo, se alegrar junto com Paulo, nessa maravilhosa verdade, nessa maravilhosa realidade, de que a igreja do Senhor vai bem, e que isso é um dos maiores instrumentos de fortalecimento, e de alegria, e de consolo no coração de quem ama a igreja. Quem ama a igreja, a ver como lugar de esperança, alegria e recompensa. Quem ama a igreja busca fortalecer a igreja do Senhor. Quem ama a igreja também é fortalecido por ela. Mas em penúltimo lugar, quem ama a igreja busca também suprir as suas faltas, reparar as suas deficiências. É o que Paulo diz em Tessalonicenses capítulo 3, versículo 9 a 10. Lembra da história que Jesus conta de um filho que imagina a situação vindo ao pai pedir um peixe, lá em Lucas 11, verso 11, e no lugar disso dar a ele uma cobra. A ideia do verso é: qual dentre vós é o pai que o seu filho lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? O pai é aquele que sempre busca prover, suprir as faltas da família, reparar a casa que está quebrada, o carro que está quebrado para a família andar, ou o filho que está quebrado, sem saúde, ele quer levar para o hospital, para o médico, para tratar. O pai que ama a sua família é aquele que busca reparar as deficiências da sua casa, suprir as faltas da sua família. E ele trabalha, e quando vê que talvez não está dando, às vezes arruma até um outro emprego, muda de trabalho, para poder suprir o que a família precisa em cada área. Porque ele não se satisfaz. Um pai amoroso nunca está feliz em ver a sua família faltosa, a sua família
sem a condição necessária de viver plenamente bem. Assim também, irmãos, é aquele que ama a igreja. Aquele que ama a igreja não se satisfaz enquanto vê alguma falta na igreja, enquanto vê alguma deficiência na igreja. Aquele que ama a igreja não está feliz, por mais que tenha um salário bom, a casa está tudo tranquilo, tudo ok na sua casa física, sua família está toda bem, toda com saúde, mas ele não fica feliz, se não também estiver bem a sua igreja, o seu povo. Se preocupa com o espaço onde o povo se reúne, serve na parte de patrimônio, se preocupa nos cultos, se o povo está vindo aos cultos, se preocupa então em fazer um louvor, um estudo que agrade, que toque, que fortaleça os irmãos, se preocupa se os irmãos estão passando necessidade ou não, se preocupa com a saúde dos irmãos, para orar por eles, para também ajudar, se for necessário, com alguma oferta, algum irmão e suprir a sua necessidade. Alguém que ama a igreja busca sempre suprir as suas faltas, reparar as suas deficiências. E é por isso que nunca vai deixar de haver espaço para trabalhar na igreja, porque sempre vai haver deficiências e espaços de faltas numa igreja. E quem é chamado para reparar essas faltas? Quem foi chamado para suprir? Eu e você. E quem ama a igreja nunca vai estar satisfeito em ver qualquer falta nela. Assim era Paulo. E no verso 9 e 10, ele disse que anseia estar de volta com os irmãos, rever os irmãos em Tessalônica, para fazer o quê? Para que vocês me banquem aí, né, os restaurantes mais caros, porque eu sou apóstolo, né, eu sou o papazão aqui. Um dia para que vocês aí me deem as roupas mais caras, né? Não, para que eu possa chegar aí e suprir as faltas de vocês, reparar as deficiências de vocês, edificar a vida de vocês, abençoar vocês, encher vocês das riquezas espirituais. Então o sonho de Paulo em estar com os irmãos não era ser tão somente beneficiado pela presença deles, mas principalmente beneficiar os irmãos, trazer bênçãos, suprir as faltas, reparar as deficiências. E assim também eu e você fomos chamados. Supra as faltas dos seus irmãos, repare as deficiências deles, vá conversar com eles, ligue para eles, vá na casa deles, converse com a diretoria e veja quem está em falta, veja quem está enfraquecido, veja quem está desanimado, e busque suprir a falta daquele irmão, busque reparar aquela deficiência. Pode ser uma falta, pode ser um erro, que você também foi chamado por Deus para corrigir, para exortar aquele irmão, e na ideia de querer sempre vê-lo mais belo diante do Senhor, mais fiel, mais santo, mais maduro. Essa deve ser a nossa busca, irmãos, buscar sempre suprir as faltas uns dos outros, porque quem ama a igreja, busca suprir as faltas da igreja, busca reparar as deficiências da igreja, e assim ama a igreja na prática. Em último lugar, quem ama a igreja, dá um quinto sinal, e além de ver como lugar de esperança, alegria e recompensa, buscar o fortalecimento do povo de Deus, ser fortalecido por Ele, ou buscar suprir as suas faltas e deficiências. Quem ama a igreja, em último lugar, pede a Deus para amá-la cada vez mais, para se entregar por ela cada vez mais, para ter disposição de amá-la e cuidar, e venerar, e orar, e clamar, e pensar, e reverenciar a igreja cada vez mais. É o que Paulo faz nos versos de 11 a 13 do capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. Paulo ora e pede a Deus que dê a ele e ao povo daquela igreja um amor cada vez maior uns pelos outros. O famoso humanista indiano Mahatma Gandhi certa vez disse: quanto mais puro for o coração, mais perto estará de Deus. Ele errou em muitas coisas, por não ser um homem que seguia a Jesus de forma completa e inteira de coração. Mas isso aqui ele acertou. Quanto mais puro for o coração, mais perto estará de Deus. Você quer ter um coração puro? Quer ter um coração purificado para andar mais próximo de Deus? Então ame. É o amor que purifica as nossas vidas, é o amor que purifica as nossas almas, é o amar diário de Deus e dos outros, que nos faz ser puros aos olhos de Deus. Não é à toa que os 2 maiores mandamentos, e que resumem toda a lei, é amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo.
Porque se eu faço isso, eu vivo em santidade, em pureza. Eu não fofoco, eu não minto, eu não machuco, eu não digo palavras duras, eu não reajo de forma ignorante, eu não sou omisso na vida dos meus irmãos que precisam de mim, porque se eu amo, tudo isso é preenchido e suprido. Irmãos, como Paulo clame eu e você também. Eu creio piamente que eu e você podemos amar mais a igreja, podemos amar ainda mais a igreja. Eu creio que eu e você podemos esticar o nosso coração, e isso é fato, não é apenas uma crença, porque se o apóstolo Paulo pedir a Deus para amar mais a igreja, aquele que morreu pela igreja, aquele que viveu uma vida inteira sem nem casar, nem ter filhos, dedicado à igreja, pedia para amar mais, eu acredito piamente e creio que você também, que nós também podemos amar mais a igreja, e devemos pedir a Deus para amar mais a igreja. Irmãos, nós somos pecadores, e como pecadores é difícil para nós amarmos. É muito mais fácil para nós sermos amados, queridos, cuidados, velados, mas para nós amarmos ao outro, é apenas pela graça, é apenas pelo poder do Espírito Santo, que internece, toma o nosso coração e nos inclina ao amor. Que eu e você possamos nessa manhã, ou através desse sermão, encerrarmos em uma oração, clamando, pedindo a Deus, que ao contrário daqueles ímpios que se incomodam, porque nós queremos ser igreja, porque nós queremos continuar nos reunindo como igreja, que se assustam com essa realidade, que acham absurdo que isso aconteça, porque não entendem esse amor que Paulo transmite nessas páginas e sentenças, não entendem esse amor que se derrama de um pelo outro na igreja de Deus, e por não entenderem isso, é que eles falam tais baboseiras lá fora, é por isso que eles não entendem a nossa insistência em querer se reunir, mesmo em tempo de uma pandemia, em que de fato é mais seguro muitas vezes estar distante um do outro. É porque existe um amor ardente, uma saudade intensa no coração dos crentes, e é por isso que para nós, por mais que obedeçamos o governo, não é fácil, nem hoje, nem o ano passado, nem nunca será para nós, estarmos distantes uns dos outros, porque amamos intensamente um ao outro. E você que nos escuta, estaria tranquilo em viver longe da sua esposa que você ama? Estaria tranquilo em viver distante do seu marido que você ama? Por mais que fosse necessário às vezes? Estaria tranquilo em viver distante do seu pai, da sua mãe? Estaria tranquilo em viver distante dos seus filhos? Por mais que fosse necessário? Não. Você poderia até estar distante para protegê-los, como é o caso da pandemia, mas você estaria triste com isso. Você veria as possibilidades de não precisar fazer isso. Assim também é a igreja. A gente obedece, a gente se distancia para proteger os irmãos e uns aos outros, mas a gente sempre vai ver formas que possam o mínimo possível precisar disso, precisar separar-nos, precisar nos distanciar-nos. Por quê? A única explicação é uma palavra: amor. Porque nós nos amamos, porque quem ama quer estar perto, quem ama quer estar olho no olho, quem ama quer e de fato ouvir a voz, sentir o cheiro de quem ama. E por isso que a igreja luta por estar perto, apesar dos grandes riscos nesses dias. Quero convidar você a orar comigo nesse momento. Abaixe a sua cabeça onde você estiver, aqui nessa igreja, em casa, através da internet, e a fazer um clamor nesse momento com um pedido: Deus, me faz amar mais a igreja. Talvez eu não esteja amando o suficiente, ou provavelmente não estou amando, ó Pai, como eu poderia amar, não estou pensando na igreja como poderia pensar, não estou preocupado com as faltas da igreja como poderia estar, não tenho coragem de tirar algum conforto meu em benefício da igreja, porque eu amo muito mais o meu conforto do que o da igreja, do Senhor. Ore comigo nesse momento: Senhor, perdoa-nos, Deus, perdoa a mim, e perdoa a cada um que me escuta nesse momento, porque nós não temos amado tão intensa e verdadeiramente igreja como poderíamos amar. Muito obrigado por aqueles que têm amado, por aqueles que têm se preocupado com a igreja, por aqueles que têm
ó Deus, buscado estar em igreja, reparar as faltas da igreja, alimentar a igreja, suprir a igreja, por aqueles que têm prazer na tua casa, prazer no teu povo, prazer em estar juntos. Muito obrigado por esse amor que eles têm, porque vem de ti, do teu Espírito Santo. Mas pedimos que mesmo para esses, possamos juntos, ó Deus, orar, possamos juntos, ó Deus, amar mais a tua casa, amar mais o teu povo, amar mais a tua igreja, e buscar assim, ó Deus, suprir suas faltas, buscar assim, ó Deus, fortalecer uns aos outros, ter na igreja uma fonte de alegria, uma fonte de fortalecimento, uma fonte de esperança, uma fonte de consolo, um lugar de remédio para os nossos corações feridos. Ó Deus, nós clamamos de coração nesse momento, pelo teu Espírito Santo, por meio de Jesus, usa o teu Espírito Santo para enternecer, para, ó Deus, quebrantar, ao quebrar os nossos corações endurecidos, cheios de egoísmo, cheios de preocupações próprias e particulares, para que nós possamos de fato nos derramar em amor pelo teu povo, nos derramar em amor pela tua igreja, como Paulo revela nesse texto que trabalhamos nessa manhã, como Paulo aqui, ó Deus, transmite esse amor em cada sentença, em cada palavra de saudade, em cada palavra, ó Deus, que ele expressa, ó Deus, falta, saudade intensa por aqueles irmãos. Também assim possamos sentir, principalmente nessa época em que, como Paulo, nós não podemos estar perto como nós queríamos, nós não podemos estar ao lado como nós queríamos, nós não podemos abraçar como nós queríamos, principalmente nessa época, ó Deus, sabemos o que Paulo está sentindo aqui, porque assim também passamos em muitos aspectos nesses dias, mas pedimos que isso não nos desestimule a continuar a amar a igreja, mas pelo contrário, como foi no coração de Paulo, que nos ajude a aumentar ainda mais o amor um pelo outro, como um casal que se distancia por um tempo e sente saudade um do outro, assim também sejamos nós, sentindo saudade intensa um pelo outro, e ansiando o mais rápido possível, poder amar de forma plena, livre, desimpedida, o nosso irmão. Enquanto isso, nessa época, nos ajuda a amar como podemos, das formas variadas em que ainda podemos, nos ajuda a amá-los, a cuidar deles, a velar por eles, a orar por eles, a se preocupar com eles, a se interessar por eles, e que isso, Deus, seja transmitido no quarto sozinho contigo, e também na prática, no dia a dia, diante das suas necessidades. Ó Deus, assim clamamos e te pedimos, nos faz amar a igreja, porque é isso o que o Senhor espera de nós, entre o céu e a terra. Em nome de Jesus, amém. Ame igreja.